Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Líder Maravilha. O podcast que normalmente traz mulheres inspiradoras para você se inspirar, para você saber o que elas estão fazendo, mas de vez em quando, e até que está ficando frequente, a gente traz homens para a gente aprender, se inspirar, saber a história e também saber qual que é a sua trajetória. Hoje, o tema, gente, tá excepcional, porque é como aumentar o seu faturamento com zero de investimento. Fica nesse podcast para você saber mais. E quem vai contar pra gente como fazer isso é Robson Araújo. Bem-vindo, Robson. Carla, muito obrigado. É um prazer estar aqui, principalmente com o público feminino, e eu espero conseguir trazer bons insights de como a gente conseguir, de fato, através de um programa de indicação ativa, colocar mais faturamento dentro do escritório de contabilidade no mercado do empreendedorismo sem nada de investimento. Muito bem. Mas, na verdade, Robson, só para elas entenderem, não é somente na contabilidade, né? Com o programa de indicação ativa, a gente pode fazer em qualquer ramo? Com certeza. Eu até vou colocar aqui um case, que é uma empresa de transporte que ficou em várias tentativas de colocar o seu programa de indicação ativa de uma forma frequente e intencional. E ela não conseguia. Por quê? Ela tentava dar ali passagens como recompensa para os seus clientes e isso não pegava. Começou a dar diárias em hotéis e não pegava. Só que faltava um simples item que era extremamente importante. Escutar o seu cliente. E aí eles fizeram finalmente uma pesquisa de mercado para entender o que era mais importante para o cliente receber como recompensa. Por incrível que pareça, a resposta era um vale-coxinha. Você imagina, uma empresa de transporte, principalmente são pessoas mais humildes, que precisam se locomover numa distância maior e era importante para eles ter um vale-coxinha para usar nesse trajeto. O programa pegou e realmente eles conseguiram aumentar o faturamento. Às vezes a recompensa não está no que você acha que vai ser importante para a pessoa, está exatamente no que a pessoa deseja, né? É a escuta ativa. Muito legal. Mas para quem é leiga, não sabe o que é um programa de indicação ativa, nunca fez, qual que é a base? Me conta o que é um programa de indicação ativa. Carla, a primeira coisa, a gente precisa começar a desenvolver a estrutura de um time de sucesso do cliente dentro das empresas. Porque é esse time que vai ter justamente essa escuta ativa, ter uma conversa mais direcionada e fazer o encantamento desses clientes. Através disso, você consegue fazer a implementação de um programa de indicação ativa, com base em várias métricas desse time de sucesso do cliente. Imagina que o sucesso do cliente, uma das responsabilidades, uma das métricas, é medir o relacionamento através da NPS. Imagina que a resposta da NPS seja 9 e 10 se esse cliente recomendaria você para um amigo ou parceiro. Esse cara, ele é um promotor seu. E trabalhar com esses clientes promotores é fundamental para que você tenha o seu crescimento. Se ele te indicaria, pede essas indicações, né? Mas não espera ele te indicar por uma lembrança do seu produto. Você precisa ser intencional a esse ponto. Então, dar recompensas que realmente funcionem para ele no dia a dia. Legal. Existem várias possibilidades para isso. Se o seu cliente tiver um perfil mais de gamificação, né, se ele for um cara que prefere desafios, você pode criar um programa de pontos para ele. Imagina o seu escritório, a sua empresa, ter um programa de pontos, white label, com toda a identificação da sua empresa. E você, assim que ele entrar na sua empresa, você dá uma quantidade de pontos e ele pode resgatar esses pontos, alguns prêmios. Mas ele também pode escolher não resgatar e continuar somando. Cada vez que ele indicar alguém, ele ganha mais pontos e a premiação dele vai aumentando. Legal. De acordo com o que você quiser. Mas você também pode dar uma premiação em dinheiro, você também pode dar uma premiação pensando exatamente na personalização para essa pessoa. Entender o que ele gosta de fato e fazer essa recompensa. Só que para você fazer essa implementação do programa de sucesso, do programa de indicação ativa, você precisa conhecer o seu cliente, né? E o time de sucesso do cliente ele vai estar preparado para isso. Desde o momento que o cliente entra, fazendo um processo de onboard, apresentando a jornada desse cliente e, principalmente, fazendo um relacionamento. Pergunta ali se ele é casado, se ele tem filhos, o nome da esposa, o nome dos filhos. Se
eu lembrar do seu aniversário é extremamente importante, você vai ficar feliz. Mas eu tenho certeza, se eu lembrar do aniversário dos seus filhos ou do seu pai, da sua mãe, a sua felicidade, a sua satisfação comigo vai ser muito maior. Legal. Né? E como que você indica para uma pequena empresa, assim, putz, eu ainda não consigo contratar uma pessoa só para fazer sucesso do cliente? Existe algum meio, por exemplo, a própria pessoa que atende... Vamos pensar na contabilidade, vai. Uma contabilidade pequena, é essencial que tenha uma pessoa focada no sucesso do cliente, ou dá para começar de alguma maneira, assim, o próprio analista perguntar? O que você vê aí? Eu acho que muitas contabilidades tentam iniciar um processo de sucesso do cliente nos escritórios, e esse está um grande erro. Tá. É importante fazer um investimento em um time de sucesso do cliente. Tá. E aí eu gosto de falar um ponto muito importante. Time operacional, ele não traz dinheiro novo para um escritório de contabilidade. O que traz dinheiro novo? A atração, através de um programa de marketing, uma estruturação de marketing bem feita. Uhum. A conversão, e aí para a conversão você precisa ter uma estrutura comercial. E a retenção, que é através do time de sucesso do cliente. Só que o time de sucesso do cliente, ele é tão importante que, se ele for bem feito, você cria o programa de indicação ativa e bota clientes dentro da esteira do time comercial, e se o cliente ficar encantado, ele vai divulgar você nas redes sociais e vai se tornar... E ele mesmo vai fazer a atração para novos clientes para você. Tá, um ciclo. E vai trazer dinheiro novo para o seu escritório de contabilidade. Então, vale a pena você investir em uma pessoa. E não misturar. Outro grande erro que eu vejo é que muitos escritórios contratam uma pessoa para iniciar esse processo, acham que a pessoa de sucesso do cliente está ociosa e começam a colocar atividades. Ah, não, mas ela vai fazer só uma admissão, mas ela só vai fazer emissão de nota fiscal, só vai fazer recálculo de guia. Em algum momento, essa pessoa vai performar muito bem em alguma das atividades que ela fizer. E aí ela vai ser puxada para o time operacional e o seu time de CS morre. Então, o time de CS ele precisa ter várias métricas. A NPS, que foi uma das métricas que eu coloquei. O CSAT, que é uma outra métrica que mede a transação. Então, ao contrário da NPS, que mede a relação, o CSAT mede o momento, aquela determinada situação. Como, por exemplo, um atendimento que acabou de ser realizado pelo time tributário. Imediatamente o time de CS precisa fazer a medição se o problema foi resolvido. Tá. É aquela famosa, seu problema foi resolvido? Exato. Entendi. E fazer de uma forma que não fique chato. Ninguém gosta de responder CSAT. É muito comum as empresas de software colocarem ali, no final de cada atendimento, uma nota de 1 a 5, um like, dislike, os emojis. Isso não é legal, porque ninguém gosta. Imagine que você tenha 3 atendimentos no dia, só que você consegue fazer isso de uma forma mais leve, perguntando se o atendimento, se o problema foi resolvido. Se foi resolvido, está tudo certo. Se não foi resolvido, a pessoa do CS ela é responsável por encontrar a solução. É o gerente de sucesso, o gerente de encantamento. Muito legal. Então, para os negócios, o programa de indicação ativa, junto com o encantamento do cliente, com o sucesso do cliente, é uma estratégia para novos clientes e também retenção, certo? Primeira coisa, você vai diminuir a sua taxa de churn, porque se você tem essa retenção sendo bem feita, se você tem os seus clientes sendo bem atendidos, com os problemas deles resolvidos, e você cria uma cerejinha do bolo com encantamento, e a gente tem várias empresas que têm case de sucesso e que são referências, Nubank, Reserva, a própria Disney, e por que não fazer isso dentro de um escritório de contabilidade? Se você tiver a escutativa, você tem várias oportunidades para fazer isso. Imagina a situação de um e-mail que você receba pedindo explicações sobre licença paternidade. A gente recebeu isso lá na SmartSolve. E naquele dia o cliente contou para a gente que tinha saído da guarda provisória da filhinha adotiva dele. Cara, quem é pai e mãe espera às vezes 9 meses ali, super ansioso para ver o rostinho do filho. Imagina quem está no processo de adoção. Imediatamente nosso time de CS saiu, comprou uma roupinha amarelinha, porque somos intencionais, e mandamos para esse cliente com uma cartinha escrita à mão. Sim. Então é importante você ter essa aproximação com o cliente. E aí, de novo, se você tem tudo isso, o seu cliente vai te propagar.
Com certeza. Uma coisa que a gente trabalha muito na nossa empresa é o cliente, ele não cancela por erro. Ele entende erros operacionais. Ele entende, porque nós somos seres humanos. Mas ele cancela por falta de atendimento ou falta de atenção. Então, talvez o erro, se vier junto com uma falta de atenção, do tipo, errei mesmo e dane-se, ele vai ficar bravo e vai cancelar. Mas se teve um erro, mas já teve um encantamento antes, ou até no próprio erro, fala, putz, me desculpa, aconteceu tal coisa, tal, ele não vai cancelar. Então fica aí a percepção do tipo, sim, treinamentos técnicos são de extrema importância, mas treinamento de atendimento, de encantamento, de acolhimento do seu cliente é mais valioso para você reter o seu cliente, reter o faturamento dentro da sua empresa. Pensa nisso. Carla, esse ponto sobre o treinamento, ele é fundamental, né? Inclusive, quando você começa a implementação de um time de sucesso do cliente, você precisa, antes de colocar essa pessoa para rodar, que ela seja muito bem treinada. Uhum. Você já esperou tanto tempo, espera mais um pouco e deixa essa pessoa treinar bastante antes de iniciar o processo. E depois que iniciar, deixa reservada uma data por semana para que esses treinamentos sejam contínuos. E quando não tiver mais nenhum treinamento para essa pessoa, ela deve começar a fazer treinamento para outras pessoas. Quem ensina aprende 2 vezes, né? Muito legal. Por falar em treinamento, você vai fazer um evento. Me conta um pouquinho como que vai ser esse evento, o nome, como que vai ser? Pô, muito show. Estou bem ansioso aí pelo evento, vai ser o primeiro evento, ele chama X-Yellow Day. X-Yellow Day. E vai ser um dia imersivo para falar exatamente sobre esse tema, sobre encantamento, sobre estruturação de um time de sucesso do cliente. Vamos colocar vários pontos ali que são fundamentais para quem é contador, contadora, sair de lá com a cabeça fritando e já começar a colocar em prática o time de sucesso do cliente, Gostei. Entendendo que isso é game change. Gostei, porque a gente sai fritando mesmo, com a cabeça incendiada, né? E alguns palestrantes que já são bem conhecidos do mercado e vão estar lá para ajudar nesse processo. Mas com esse foco. Com esse foco. Quem vai ser? A Renata aqui do Serac vai Barabás. falar sobre experiência Disney, colocando ali as 5 chaves da Disney. Sensacional. Então, quem não teve a oportunidade de conhecer esse trabalho dela, ela vai conseguir a tá maior lá especialista de Disney que a gente conhece, Renata Bejurré. Ela é incrível. É incrível mesmo. Estou bem ansioso para estar junto com ela nesse dia. O Léo, para falar sobre vendas, mas uma venda completamente intencional, usando justamente esse time de sucesso do cliente. Como o sucesso do cliente consegue colocar leads dentro da esteira do comercial. Muito sem bom. Investimento, porque a gente tem um CAC completamente reduzido. O CAC vai ser exclusivamente para o seu time de sucesso do cliente, para o encantamento. Você não tem aquela problemática de ter que investir milhões em agências de marketing que normalmente são cheias de lero-lero e não resolvem seu problema, e você acaba investindo em tráfego pago sem sucesso. Não, com o seu cliente você consegue aumentar a sua base de clientes e aumentar seu faturamento. Isso é muito bom. Tem ouro nos seus já clientes para você aumentar o seu faturamento. Entendi. E aí sim, depois colocar um tráfego pago. E a gente fala, né, que se você tem um social media, mas não tem um time de vendas, não trabalha a sua base, primeiro é ego. Então, primeiro você precisa vender dentro de casa para depois querer sair. Exatamente. O grande erro, as pessoas investem bastante, às vezes, em tráfego pago e não cuida nem da sua forma de comunicação. Então, você entra no site daquela contabilidade, ele não se comunica. Uhum. Não existe uma landing page para poder ter a conversão. Não tem time de comercial para poder ter essa finalização, né? E aí não adiantou nada, tá rasgando dinheiro. Exatamente. Quem mais que vai estar? Jack Chun é uma pessoa que fala sobre intencionalidade. A gente vai falar sobre inteligência artificial e inteligência emocional, porque o time de sucesso do cliente ele é justamente isso. Ele precisa estar emocionalmente preparado para conseguir atender os clientes. É gente que gosta de gente. Muito bom. E aí nós vamos sortear, inclusive, um Cloud Note nesse dia, tá? Top. Já que vamos estar falando de inteligência artificial, é uma ferramenta que eu considero como fundamental para que a gente possa utilizar aí. A gente usa muito. Verdade, muito bom. O Rafinha usa muito, né, Rafinha?
O Rafinha aqui do nosso backstage aqui usa bastante Plaude para trazer os nossos conteúdos escritos, né? Transcrever. Não, é muito bom. E a gente vai falar sobre outras ferramentas de inteligência artificial que ajudam no dia a dia. Hoje, por exemplo, na SmartSolve, o nosso primeiro atendimento é feito por um agente de CS, onde ele dá todo o primeiro atendimento para o cliente. Se você precisar fazer um processo de admissão, ele já te responde quais são as documentações, ele já manda o link do formulário de admissão que o cliente precisa responder, se precisa emitir nota fiscal, se precisa fazer recálculo de guia, ele faz todo esse processo através de inteligência artificial. E mais, se ele precisar saber de novos serviços, se o agente entender que aquele cliente naquele momento está satisfeito, ele já direciona para a página do Google Meu Negócio para pedir uma avaliação, já direciona para o nosso programa de indicação ativa de uma forma completamente intencional e fazendo com que o cliente saia dali satisfeito, sem aquela robotização. Muito bom. Só fazendo um adendo, eu estava com o Flávio Augusto recentemente e aí perguntaram para ele quanto que a inteligência artificial já conseguiu reduzir custos, né, queira ou não queira. E ele falou que numa das empresas que tem 400 colaboradores, reduziu 80 pessoas só com a inteligência artificial. É absurdo. E aí isso não quer dizer que reduz... isso quer dizer que ele pode investir esse dinheiro em outros tipos de profissionais, em profissionais mais consultivos, em profissionais para vendas, para gerar mais dinheiro. Mas a parte operacional ele conseguiu reduzir em 80, pensa. Muita gente. A gente está vivendo uma revolução. Assim como foi a revolução industrial, revolução tecnológica e agora a revolução por inteligência artificial. A inteligência artificial não vai substituir ninguém, mas você precisa estar capacitado para usar isso como um benefício. É o que você falou, é começar a contratar pessoas que vão usar dados que a inteligência artificial te fornece para que você consiga melhorar. E aí entra de novo o sucesso do cliente, né? Porque se você vai cuidar do relacionamento. Isso, a inteligência artificial não vai conseguir substituir em nada, né? O relacionamento, esse olho no olho, você fazer uma visita, você lembrar do seu cliente em alguns momentos muito específicos. Às vezes, você lembrar de dar parabéns pelo aniversário do seu cliente, a gente tem que pensar que pode ser o único parabéns que ele ganhou no dia. E como isso é fundamental, estar próximo dos nossos clientes. Sim. E voltando para o evento, quem mais que vai estar lá? A gente vai colocar alguns como surpresa. Surpresa. E o senhor Robson Araújo vai estar lá? Com certeza. Né? E você vai falar do que lá? A gente vai falar sobre estruturação de time de sucesso do cliente, mas para as pessoas conseguirem sair de lá já colocando isso em prática. Plano prático, legal. Plano prático. E a gente vai colocar um hot seat diferente. Eu vou trazer um case de um escritório fictício que ele não tem possibilidade de crescimento, investe muito em marketing sem retorno, e a gente, através desse hot seat e uns mediadores que trabalham na SmartSolve para ajudar a desenvolver e todo mundo sair com o case resolvido e, claro, colocando isso em prática depois no seu escritório de contabilidade, porque muita gente vai se identificar com esse case fictício de um escritório de contabilidade. Muito legal. A gente vai soltar esse podcast antes do evento, então quem quer participar, como que faz, qual que é o público, como que faz para estar no evento? O público vai ser direcionado para empresários contábeis que buscam crescimento e crescimento de carteira de número de clientes e faturamento. Como eu falei, a gente vai deixar de investir em tráfego pago e investir na nossa base de clientes para que isso possa trazer um retorno. Legal. E a gente vai deixar aqui também o link do Simpla para que possam estar presentes nesse evento, porque vai ser realmente incrível. Aqui abaixo a gente vai deixar o link do Simpla, que aí já consegue colocar, já faz a inscrição, já paga, e também vamos deixar o @ do Robson, porque se por acaso você ouvir esse podcast depois do dia... Que dia que vai ser? Dia 6 de agosto. 6 de agosto de 2025... Estamos certo? 6 de agosto de 2020, se você assistir esse podcast, aí você segue o Robson para ver o próximo evento, quando que vai ser, né? E assim, eu não perderia por nada, porque se eu falo sobre o sucesso do cliente, sobre boas experiências, nesse evento você vai encontrar experiências de network e eu vou deixar algumas surpresas que só você que vai estar no evento vai descobrir. Gostei, ele não dá os spoilers igual eu, porque o Johnny é o spoilerzento. Tem que ser. Mas
vai ter cerejinha do bolo ali, viu, Carla? Muito legal, muito legal. E tá preparado para o seu primeiro evento, Tô né? super preparado. Ah, Eu brinco, Carla, que o meu propósito hoje é justamente esse, né? Ajudar empresários contábeis a ter esse crescimento através da sua própria base de clientes com encantamento. Mas o meu propósito, ele foi descoberto, ele foi dinâmico. Nem sempre foi assim. Até 2023 eu nem sabia que eu ia trabalhar com esse público. E aí foi através de uma palestra que eu dei sobre encantamento, sobre experiência do cliente, contando o case da Smart Solve, e aí a gente saiu em menos de 2 anos, de 80 a 730 clientes, usando exatamente essa estratégia, e deu certo. Caraca, de 80 clientes? A 730 clientes em menos de 2 anos, sem investir nada em marketing. Caraca, gente. E você, que está com 80 clientes, quer ter 730? Não é? Olha só esse... Nossa, esse número a gente já tinha falado no começo, pô. Pois é. Muito bom. E depois dessa minha palestra, eu participei de uma imersão, onde eu fui um dos mediadores do Hot City. E aí entrou uma empresária contábil, pediu para me dar um abraço. E ela falou assim, você tem noção, o que você fez dentro do meu escritório de contabilidade? O meu filho não queria saber de trabalhar no escritório de contabilidade, mas ele viu sua palestra. E aí ele decidiu implementar o time de sucesso do cliente, está super feliz e engajado lá dentro do escritório. Aquilo mudou o meu propósito. Top. Né? Porque depois eu tive uma conversa, inclusive, com o filho dela, que no mesmo dia a gente mudou ali as posições do Hot City. Ele também me agradeceu muito e a gente às vezes não tem noção do impacto que a gente causa na vida das pessoas, né? Exatamente. A gente inspira muito mais gente do que a gente imagina. Verdade. E por falar em estar nesses ambientes, ela ter visto a sua palestra, me conta um pouquinho como que é o FIRE para você, por que você decidiu entrar no FIRE, o que o FIRE já está te trazendo de benefícios. Para vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, só para vocês entenderem, o Robson ele é nosso sócio do FIRE Club, que é um dos nossos clubes dentro da MLS, que é a Mentoring League Society, que é a maior liga de mentores do Brasil, junto com o Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, e eu e o Johnny somos os mentores oficiais do FIRE Club. E o Robson faz parte, a gente está inclusive na temporada de inverno de podcast do FIRE Club, é uma das iniciativas que a gente traz para trazer autoridade, visibilidade, para a gente estar junto, para a gente passar o dia juntos também. Então, muito mais do que só sentar e aprender, é também se conectar verdadeiramente e ter esse acesso, esse ecossistema. Então, se você quiser saber mais um pouquinho sobre o FIRE Club, tem também um QR Code na sua tela que você pode apontar seu celular e chamar nosso time para entender mais. Me conta, Robson, como que é o FIRE Club para você? Como que veio na sua vida ele? Carla, o FIRE Club, ele entrou na minha vida justamente por uma mudança radical. Normalmente as pessoas ficam esperando aquela bala de prata, né? E não tomam atitudes diferentes para colher resultados diferentes. Você precisa estar numa frequência, num movimento para que você tenha esses frutos novos. E o FIRE Club justamente proporciona isso. A gente está no mesmo ambiente de empresários que estão nessa frequência, buscando crescimento, e estão todos eles tendo resultado. No meu primeiro dia de FIRE Club, eu já vendi uma mentoria. Porque o clube te proporciona isso, né? A gente tem esse network que um resolve o problema do outro, principalmente. E falando de insights, de aprendizado, eu não tenho como montar uma mentoria para contadores, ajudar contadores, se antes eu não tivesse sentado para aprender. Então, o FIRE Club proporciona isso também. Eu até fiz uma brincadeira do último FIRE Experience. A minha mala não fechou, Carla. Por quê? Porque estava cheio de conhecimentos que eu carreguei para casa. Ah, legal. O zíper estava difícil ali, viu? Muito bom, muito bom. Fora as camisetas e tudo. Mas me fala, já que você falou que tem muito conhecimento, me fala um grande insight, uma grande decisão que você tomou ali do último FIRE Experience.
O evento saiu daí, né? A gente está falando aqui, acabou de acontecer o Fire Experience. Faz um mês? Um Nem mês. isso. Foi naquele dia que eu tomei a decisão, eu vou fazer meu primeiro evento. Legal. Tá nesse movimento. Quem não faz, quem não está movimentando, tá parado, né? Uhum. Nada parado vai se resolver. Então a gente vai colocar o evento de pé, ele vai ser um sucesso e muitas coisas veio direcionadas ali do Fire Experience. Essa última semana eu tive vários insights ali do Johnny e uma das coisas que é super positiva dentro do Fire Club, nós temos mentores de verdade que estão à disposição o tempo todo para nos auxiliar. Né? Você e o Johnny estão ali para segurar na mão e direcionar para a gente para o melhor caminho. Foi isso que o Johnny fez comigo essa semana. Legal. Várias coisas ali que eu ainda tinha dúvida de como direcionar para o evento, ele me colocou no caminho e já está tudo pronto agora. Muito bom. E ó, que faz um mês, o evento é daqui um mês, ou seja, você vai executar, já teve a ideia, planejou e vai executar em 2 meses. É Sim. assim. Patrocinadores fechados, palestrantes confirmados, ingressos vendidos e tudo organizado. Só está esperando você agora lá. Só está esperando você que está nos ouvindo, nos assistindo. Muito legal. Velocidade é muito importante também nesse jogo. Assim. Tem muita gente que quer se preparar demais, quer todos os detalhes. Cara, vai dar errado. Entendeu? Alguma coisa vai dar errado e tá tudo bem. Na verdade, a gente está, por exemplo, em evento, e isso em qualquer ramo, a gente está em evento já há alguns anos e sempre dá alguma coisa erradinha, mas a gente tem a inteligência emocional e relacional para... Só faz. Só faz. O feito é melhor do que o perfeito. E o cliente vai entender, ele errou, mas se você for bem atendido, se for bem acolhido, ele vai ficar lá, né? O ano passado a gente lançou o nosso podcast, Carla. E aí eu e o meu sócio, a gente conversando, a gente falou assim, vamos montar o podcast, ele vai ser assim, ano que vem a gente faz isso. Isso era mais ou menos agosto, setembro. A gente teve toda essa conversa, todo esse planejamento e o projeto do podcast era 100% do meu sócio, Fernando. No dia seguinte, quando ele chegou no escritório, eu falei para ele, olha nas redes sociais. Eu tinha gravado um vídeo falando que daqui uma semana seria o nosso primeiro episódio do podcast. A gente não tinha absolutamente nada, só a vontade. O primeiro episódio foi no escritório, completamente caseiro, conteúdo muito bom, mas as edições ali não estavam tão legais. A partir do segundo a gente já sabia tudo que deu errado. A gente já sabia que no próximo mês a gente tinha que colocar um episódio novo no ar. E aí hoje nós já estamos aí no 30º episódio do Talk Solve, com várias pessoas bem bacanas ali levando insights, contando as suas histórias e sendo inspiradoras para muita gente. Muito bom. Sabe um insight que eu tive agora há pouco? Eu fui olhar o nosso podcast de inverno do ano passado. E, cara, a gente já era grande, né? O ano passado a gente fez evento para 3.000 pessoas, a gente já tinha o Fire Club com mais de 100 membros. Mas eu fui olhar, só fui ver os looks, só, pensa, nada a ver de conhecimento e tal. E aí eu achei estranho, falei, nossa, como eu estava diferente. E aí me veio a reflexão, se você não olhar para um ano atrás seu e você não se achar diferente, tem coisa errada. Você está parado, você não está em movimento, você não está evoluindo. Você tem que olhar e falar assim, que bom que eu cresci, que bom que eu evoluí. Então, também faça uma reflexão aí, quem está nos ouvindo. Pega, não talvez as suas redes sociais, se você não é tão ativo, mas uma foto de um ano atrás da sua empresa, a sua última festa junina, por exemplo. Vai ver. Se a sua desse ano não for melhor do que a do ano passado, tem coisa errada. A gente está aqui para crescer, para evoluir. Então, sim, vai melhorando, vai de pouquinho em pouquinho. Pode ser mais rápido igual o Robson, mas pelo menos constantemente você tem que estar evoluindo. Não tem jeito. É bem legal fazer essa reflexão. Você precisa se cobrar, né? Você precisa ser um pouquinho melhor a cada dia. Exatamente. E legal você ter falado do podcast de inverno, porque antes, quando eu não estava no Fire... o meu primeiro desejo de estar no Fire foi assistindo o podcast de inverno, sabia? Sério? Foi. Olha você aqui! Não é? Top! Foi bem legal, porque esse movimento que vocês criam, realmente, na cabeça do contador, na cabeça do empresário que não está participando, isso causa uma diferença enorme, porque ver
toda a situação, todo esse ecossistema, todas as pessoas envolvidas que fazem parte do clube, tendo resultados que são realmente potencializados através do Fire Club. Muito legal, muito legal. Por falar em pessoas envolvidas, vamos falar um pouco de Robson na parte pessoal, na parte... Bora. Você é casado? Como é a sua família? Me conta um pouquinho da sua... Eu sou completamente apaixonado pela minha família. A minha casa é uma loucura. Eu sou casado com a Patrícia, tenho 3 filhos, o Renato, o Guilherme e a Gabriela, filhos de todas as idades, mano. Tem para todos os gostos? 4 anos, 7 e 14. Então você imagina como é animada a nossa casa. Né? Eu brinco que todo mundo gosta de fazer home office. Para mim é impossível. Né? É filho se pendurando no meu pescoço enquanto eu tô numa call. Então não dá muito certo. A menina é a mais velha? A mais nova. A mais nova? É a terrorista. Terrorista? Na verdade, ela é a quem manda na casa inteira. A mulher manda mesmo, né? Legal. Na última palestra do Adib, né? No último Natal, a gente comprou vários presentes lá para ela, tipo um presente mais top que o outro. Aí minha cunhada chegou com um pacotinho, entregou para ela, ela abriu o pacotinho, tirou um negócio do pacote e começou a correr pela casa gritando: eu não acredito, eu ganhei um Carmed, E na minha cabeça tava, o que é um Carmed? E aí eu descobri, pela minha filha de 4 anos, o tamanho do poder da brand. Do branding, da marca, da influência que o Carmed fez. Exato. Minha filhinha agora, ela fala que ela é a rainha do Carmed, né? Garota propaganda. Garota propaganda já vai total. emprestar a filha pra... Não, esses dias eu gravei o vídeo com ela, eu cheguei no shopping, ela tava com a mãe, ela já veio correndo: papai, a mamãe não quis comprar um Carmed novo pra mim. Eu falei: tá bom, né? Aí depois gravei dando pra ela também, fez o maior sucesso esse vídeo. Legal, muito bom. Eles aparecem nas suas redes sociais? Aparecem. Eu faço questão de mostrar a minha família, porque não existe negócios sem você ter a sua família envolvida, né? Sim. Então, todos eles participam muito ativamente da Smart Solve, dos meus projetos pessoais, como a mentoria, dentro do evento também. Então, minha esposa está ajudando 100% a estruturar o evento, por isso que eu fico mais tranquilo em relação a essa estruturação também, porque ela vai pensando em cada detalhe ali para colocar isso de pé e a gente ter essas realizações juntos, né? Legal. A Patrícia, ela faz parte da empresa também? Ela é a minha head comercial. Ela tem as empresas dela também, mas ela me dá essa força com toda a estruturação do time comercial, e sempre quando a gente participa de algum evento é sempre na mão dela também. Legal, muito bem. E o Renato, que tem 14 anos, todas as vezes que ele tem férias de escola, ele vai lá na Smart Solve também. Já está fazendo uma associação ali. Treinando, né? Treinando. Ele gosta mais da área de marketing, a área de sucesso do cliente, que são áreas que ele se identifica mais. Legal. São áreas, a gente brinca que são áreas mais sexys para a geração, né? Sim. E como você surgiu na contabilidade? Como que foi essa história? Cara, eu comecei a trabalhar bem cedo, né? Meus pais são cearenses, meu pai era motorista de ônibus, minha mãe é artesã, minha mãe vendia ali dentro da 25 de março, e aos 14 anos eu fui camelô na 25 de março. Trabalhei ali por 6 meses, depois fui office boy de uma empresa de engenharia na Paulista, e eu falei assim, acho que agora eu achei meu lugar. 3 meses depois, o contrato das empresas se encerraram e eu perdi meu emprego. Cheguei em casa completamente arrasado. Falei assim, nossa, eu não presto pra nada, meu Deus, acabou o mundo. Aí meu irmão mais velho estava em casa esse dia e ele tinha um escritório de contabilidade. Ele falou, nossa, mas você está assim só porque você perdeu o emprego? Vai trabalhar comigo então. E aí você consegue, inclusive, conciliar melhor o colégio. E aí todo dia depois do colégio eu ia para o escritório de contabilidade dele. Aprendi tudo ali, né? E aprendi o que eu tinha de positivo de um escritório de contabilidade, mas também várias coisas que eu não gostaria de levar para os clientes. Depois disso, a contabilidade aflorou demais em mim. Então, eu decidi cursar a contabilidade. Foi tudo muito difícil na minha vida. Quando eu comecei contabilidade,
eu não tinha o dinheiro para pagar a faculdade completo porque o meu salário não dava. Então eu eu caminhava 10 quilômetros de manhã e 10 no final do dia para ter o dinheiro do transporte para completar o pagamento da faculdade. E isso fez toda a diferença, porque eu acreditei nisso para que pudesse me gerar frutos depois. Aos 18 anos, eu estava em outro escritório de contabilidade, eu era coordenador de 20 pessoas. 20 pessoas que eram bem mais velhas que eu, que já estavam no mercado há bem mais tempo. Mas eu estava preparado e aproveitei as minhas oportunidades. Aí passei por Big Four Auditoria. Hoje a Smart Solver é nichada no mercado publicitário. Eu fiquei 6 anos à frente da UMAP BDO, que é uma das maiores agências de publicidade do Brasil e do mundo, uma das mais premiadas, inclusive. Fui CFO do grupo Leia de Game of Thrones. E aí, o mercado editorial já saturado, eu falei, acho que está na hora de juntar todas essas experiências que eu já tive na minha vida para fazer algo diferente. Eu queria levar para o mercado uma contabilidade mais consultiva e muito similar ao que era o processo dentro das auditorias, com metodologia, com processos e principalmente cuidando melhor dos clientes. A gente não nasceu nichado, então a gente foi ali de 2018, quando a gente tem a nossa fase inicial da Smart Solver até final de 2022, de uma forma generalista, com processos desenhados, com metodologia, mas com um crescimento muito raso. Então, entravam clientes e saíam clientes na mesma velocidade. Porque, apesar da gente ter entregas, isso oscilava bastante por conta do atendimento. E aí a gente fez a criação do sucesso do cliente, nós entendemos que o nicho seria a melhor saída. E para quem está com dúvida em relação a nichar ou não nichar, o nicho faz toda a diferença. Porque você direciona exatamente a sua comunicação. E eu, no início, fiquei bem inseguro de nichar, por aquela insegurança de você fechar as portas, de repente os clientes que estão dentro da sua base visualizarem que você está nichado em outro mercado e não quererem ficar mais na sua base. Legal. Tudo diferente. A partir do momento que a gente direcionou a comunicação, a gente consegue criar iscas específicas para a atração do nosso público. Até brinco que a gente tem iscas de sardinha e isca de tubarão. Imagina dentro do seu mercado, se você é nichado e você cria um diagnóstico tributário que seja o seu cartão de visita para que você possa ter a primeira conversa com uma pessoa que você quer trabalhar. Dá para ele um diagnóstico tributário. Dentro do mercado de agência de publicidade, por exemplo, eu tenho certeza que 90% do mercado pagam os impostos errados. Então a gente criou um diagnóstico tributário, onde a gente chama ele para poder fazer esse diagnóstico, entrega para ele e fala assim, você pode fazer com o seu atual contador. Se ele soubesse fazer, ele já tinha feito. Já tinha feito. Então, aí você pega o tudo cliente. Fica mais fácil. Então você consegue Muito construir uma narrativa para direcionar para o seu público. E tudo que é treinável fica melhor. Né? Se você está todos os dias olhando para resultados de um segmento específico, vai chegar um momento que você vai bater o olho no faturamento versus a margem de resultado que esse cliente está dando e você vai saber se ele está certo ou errado de acordo com isso, batendo o olho, porque você treina a sua visão. Né? Sim. Eu só queria voltar a um ponto da sua história que me chamou a atenção. Como você se sente hoje, Robson? Cara, você saiu do zero. Do zero. Ou do -1, né? Desafiando todas as probabilidades. Como você se sente hoje, estando do tamanho que você está, tendo a empresa que você tem hoje, o sucesso que você tem hoje, estando no grupo mais forte que tem contadores, não é só de contadores, mas que tem contadores do Brasil, né? 1 ano atrás você viu esse podcast e quis estar aqui. Qual que é o sentimento, sabe? Eu queria pegar assim, sua emoção mesmo. O que passa na sua cabeça? Assim, pô, da hora, estou conquistando. Eu sei que você não vai parar, você não chegou no final, né? Não tem final. Na verdade, nem tem final. Mas como que você está se sentindo hoje? Cara, eu acho que essa reflexão
eu faço ano após ano, né? Tipo, da mesma forma que você contou da história de que você assistiu aqui os episódios do ano passado e já viu essa evolução, eu faço isso ano após ano. E todo ano eu falo assim, caramba, tipo, olha onde eu cheguei. E de novo, e de novo, e de novo. E pô, é surreal, porque eu lembro da primeira vez que quando eu saí do escritório do meu irmão, eu fui ser digitador no outro escritório de contabilidade. E eu era para ganhar um pouquinho a mais, assim. 2 meses depois, o cara me chamou e me deu um aumento. Esse dia eu fui pro banheiro chorar porque, eu ia conseguir começar a pagar a faculdade sem precisar ficar andando, né? Uhum. Uma outra cena que eu gosto bastante é que quando eu comecei a faculdade, todo mundo ia, na hora do intervalo, ia comer em algum lugar. Cara, eu levava alguma coisa e comia porque, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Imagina para comer em algum lugar. Uhum. O dia que eu recebi esse aumento, a primeira coisa que eu fiz foi, ir comer junto com o pessoal, a galera. Né? Cara, e hoje eu posso escolher o restaurante que eu vou, né? Hoje eu posso escolher a marca de roupa que eu vou usar. Hoje eu posso escolher estar no maior clube de contadores do Brasil. Porque ano após ano, eu acreditei em mim e continuei, né? Sem parar. E eu continuo acreditando. Então, assim, os meus projetos, eles não param por aí. É por isso que a gente vai ter o evento agora. E é por isso que a gente vai continuar criando eventos. E é por isso que eu lancei uma mentoria. Porque da mesma forma que aconteceu tudo positivo comigo, eu acho que eu consigo ajudar outras pessoas a também conseguirem atingir os seus propósitos. É o que eu falei no início. O propósito, ele é dinâmico. Cara, o meu propósito de 10 anos atrás é completamente diferente do de agora. E é tudo no tempo de Deus. Gostei. Parabéns. Obrigado. Parabéns. É só o começo. Você já passou por muita coisa. A gente falou aqui minutos da sua história, mas eu tenho certeza que foi mais difícil do que isso que você conseguiu trazer para a gente. Mas a base é acreditar, planejar e executar, né? Em 2 meses eu já sei que você é um executor. E a gente só conquista se a gente fizer. Vai lá, vai fazer, vai com medo mesmo, vai com medo andando. A coragem é o medo andando. É isso. Então, eu ainda bem que você para e pensa todos os anos, porque tem gente que não para e pensa, né? Fala assim, cara, olha onde eu tô, né? Então, é muito importante. As mulheres que nos ouvem também, eu faço esse exercício com elas também na clareza. Onde que você está hoje? Onde que você estava o ano passado? Mas onde que você quer chegar no próximo ano? No próximo mês? Faz uma reunião com você mesma e fala, putz, qual que é a minha meta? E não é a listinha de final de ano. É realmente a meta de vida, onde que você quer chegar. Cara, o Robson saiu do zero, com todas as probabilidades contra, né? Então, como que ele fez? Você tem que grudar nessas pessoas. Tá, eu não tive essa realidade, né? A gente nem de perto tinha essa realidade que a gente tem hoje, mas também eu não tive, não passei necessidade, como você passou. Então, cara, se você tá nessa, ou se você já passou, só que você não acredita em você, é só grudar numa pessoa. É só ir no evento, só pra... talvez eu nem sei como é que faz programa de indicação ativa, mas gruda em pessoas como o Robson. Que aí você se inspira, você vai até o sucesso, ele deixa pistas, é só seguir. É só seguir, né, Robson? É isso aí. E se você precisa saber, de fato, como criar um programa de indicação ativa, como estruturar o seu time de sucesso do cliente, a gente não dá aquela mentoria que a gente só fala e pede para você seguir. A gente vai pegar na mão. Eu sei como é difícil no dia a dia, principalmente os empresários contábeis, tendo tempo de parar para poder criar alguma coisa. A gente tem alguns entregáveis dentro da mentoria, justamente para conseguir dar esse pontapé inicial. Então, tudo que é realmente importante, né?
como criar NPS, a gente vai entregar uma NPS pronta para aplicar, mas que você saiba o que usar dos resultados que você vai obter dentro dessa NPS. A gente vai entregar um onboard pronto, personalizado com a sua identidade visual, né? Porque eu sei que às vezes falta tempo para poder fazer isso, então meu time já vai deixar tudo isso pronto para você. Construir a jornada do seu cliente, do início ao fim. É importante que você saiba disso. Muitas vezes eu tenho conversa com empresários contábeis e eles não sabem da jornada do cliente deles. Então isso é o ponto de partida. Sem isso você não vai conseguir. E aí a gente entra com um checklist para direcionar todo o programa de dedicação ativa. Cada programa de dedicação ativa é diferente para cada pessoa. O que funciona para mim não vai funcionar para o outro e vice-versa. Por exemplo, a gente, na SmartSolve, a gente criou um cartão de crédito pré-pago. A gente dá um cartão de crédito personalizado com a logo da SmartSolve para os nossos clientes. Se ele é um cliente novo na nossa base, se ele é um cliente que está fazendo uma abertura de empresa, eu cobro o valor da abertura de empresa de R$ 1.200. Eu entendo que aquela fase de início no empreendedorismo é a fase que ele precisa de um empurrãozinho. Eu devolvo os R$ 1.200 para ele dentro do cartão de crédito pré-pago. Cara, eu sou maluco? Não. Isso é intencionalidade. Sim. A gente vai, esse cara ele vai usar esse cartão, vai estar com a nossa marca e principalmente ele vai lembrar de como ele tem que fazer para continuar tendo novos valores dentro desse cartão de crédito pré-pago. É só indicar a SmartSolve. Muito bom, muito legal. Ele é tão intencional que ele saiu da parte emotiva para já sobre o evento dele. Já joguei o CTA de novo. Muito bom. Mas ou eu fazia isso ou eu chorava. Então... né? Eu entendi o seu jogo, eu entendi. Mas parabéns pela trajetória, parabéns para execução, parabéns pela coragem de fazer o evento. Vamos junto, tamo junto. Vai ser um sucesso, tenho certeza, e é só o começo dos eventos, só o começo, vamos crescer ainda mais. Com certeza. Vamos lembrar das histórias de uma forma gostosa, da onde a gente começou, da onde a gente chegou. Tudo é aprendizado. É isso. Para a mente aberta, tudo é uma lição. Tudo é uma aula, muito bem. E trazer o legado para as outras pessoas, né? Impactar a vida de outras pessoas, transformar, que elas errem menos, que elas acertem mais rápido, né? Que isso faz toda a diferença na educação. Estamos chegando na nossa reta final. Primeiro, eu não vou te tirar da parte emocional, vou te botar mais uma. Como aqui estamos falando com mulheres, queria que você desse um recado para a sua mulher, a sua mulher especial, porque aqui as líderes maravilhas estão ouvindo, mas o que a sua mulher representa para você, o que ela te ajuda, o que ela te apoia, um recado para ela, momento Love Songs. Maravilha. Na verdade, a minha vida é feita por grandes mulheres, né? A minha esposa está comigo, a Patrícia, e é meu braço direito, esquerdo, meu pé, mão, é minha mente, porque ela realmente me direciona para tudo. Às vezes ela é a pessoa que me tira da razão para me colocar no momento de emoção e correr atrás dos meus objetivos, e quando eu estou muito fora, ela também é a pessoa que me joga para a realidade de novo. Legal. Então ela é fundamental na minha vida. Eu tenho a minha filhinha e, cara, ela, como eu falei, é a que manda em casa. Ela é a líder da família. Ela é a líder da família. E, minha grande inspiração de vida para tudo, sem dúvidas, é minha mãe, né? Minha mãe faleceu bem na pandemia. Com certeza ela ia adorar estar vivendo esses momentos de glória agora. Tenho certeza que ela está acompanhando de alguma forma também. Com certeza. Sempre foi uma grande entusiasta aí dos meus projetos e era a minha mentora principal. Apesar de não ter estudo nenhum, de ser uma artesã, toda vez que eu tinha alguma dúvida sobre o que eu ia fazer, a primeira coisa que eu pegava era no telefone e falava assim, o que você acha de eu fazer isso? E eu sabia qual era a resposta dela, né? Era sempre vai sem medo. Legal, muito bom, muito legal. E para finalizar, para as mulheres que nos ouviram, nos assistiram, de tudo que você fez na sua trajetória profissional, de tudo que você... qual é a base do seu crescimento? Se elas estão aí lutando
para um crescimento, para prosperar, para mais clientes, mais colaboradores, né? Aqui a gente está falando mais com pequenas e médias empresárias, que elas estão aí. Qual que é o caminho? 1, 2, 3 insights que você possa dar para elas saírem desse podcast com o seu legado? Não, o primeiro de tudo é você acreditar em você. Se você acredita em você, você já tem meio caminho. E você conseguir criar os seus diferenciais. Eu gosto de brincar com uma coisa que é: o café com leite, ele é igual em todos os lugares. Você pode tomar um café com leite na padoca da esquina, mas você pode tomar um café com leite na Starbucks, que é completamente preparada para causar boas experiências. Mas você imagina tomar um café com leite na Tiffany. E as grandes marcas de luxo pensaram nisso, justamente para criar uma experiência completamente diferente. Às vezes você não tem dinheiro para comprar uma bolsa de luxo, mas você consegue ter aquele produto de entrada para ter uma experiência. Então pense o que é o seu diferencial, como você pode causar boas experiências para o seu cliente. Afinal de contas, quando a gente está falando de produtos, o meu produto e o seu, ele é igual. Mas o que vai diferenciar realmente para o cliente tomar uma decisão de comprar é o que você consegue impactar na vida dele. Muito legal. Então, confie em si mesmo e encontre seus diferenciais e comunique seus diferenciais, que é muito importante. Robson, quero te agradecer. Foi muito legal, gostoso. Obrigado. Amei saber mais sobre a sua história. Estou ansiosa pelo seu evento, vai ser incrível. Bora. Vamos acompanhar, o time vai estar lá. Vamos botar muita gente para pensar em sucesso do cliente, em encantamento, né? Vai ser incrível. Vamos, a gente vai fazer algo completamente diferente de tudo que as pessoas estão acostumadas aí sobre esse tema. Muito legal. Não esquece que tem o link aqui para você se inscrever no evento do... Como chama o evento? X-Yellow Day. X-Yellow Day, muito bem. No X-Yellow Day está aqui abaixo o link do Simpla para você já se inscrever. Também tem o QR Code para você saber mais sobre o Fire Club, que o Robson faz parte, está aqui no podcast de inverno, a gente falou bastante sobre o Fire. E agradecer você também que nos ouviu, nos assistiu até aqui. Até o próximo Líder Maravilha. Obrigada, Robson. Obrigado. Tchau!